Não toqueis no ungido do Senhor. É um dos termos que os pastores abusivos mais gostam de usar para poder dominar suas ovelhas, para poder impor a sua vontade. O termo foi usado pelo rei Davi, quando ele podia matar o rei Saul. No meio de uma empreitada do rei Saul que o perseguia, o rei Saul já havia sido rejeitado por Deus. Anteriormente ungido, mas depois com seus maus comportamentos, rejeitado por Deus. Então Samuel, o profeta Samuel, unge a Davi rei, mas Saul ele tem inveja do rei Davi, ele tem inveja das vitórias do rei Davi, porque Saul matou milhares, o rei Davi matou seus 10 milhares. Então ele passa a perseguir o rei Davi. O rei Davi, podendo matá-lo por algumas vezes, ele dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então você perceba que um pastor, quando ele toma para si essa frase, não toqueis no ungido do Senhor, ele está querendo trazer para si a afirmação feita em relação a Saul. Ele está se considerando Saul, por acaso? Ou quando você diz isso em relação ao seu pastor, não toqueis no ungido do Senhor, você está se referindo a ele como se ele fosse Saul? Por que Davi disse essa frase? Nós temos que lembrar também que Davi, ele vivia na casa de Saul, depois que ele vence o gigante Golias. Ele, na verdade, se tornou o genro de Saul, casando com a sua filha Mical. E ele era muito amigo do filho de Saul, Jonatas. Então ele era um homem de casa. Você imagina, ele, ao levantar a espada para o rei Saul, ele não estava só fazendo uma guerra entre reis, ele estava levantando a espada contra o rei, contra o pai de seu melhor amigo, contra o seu sogro. Então, naturalmente, para ele era difícil guerrear contra Saul. Ainda que Saul fosse colérico, fosse irado, cheio de espíritos malignos, estivesse o perseguindo, para Davi não era tão fácil. Quanto os seus soldados, aqueles que seguiam Davi, não tinham problema em guerrear contra Saul. Outro termo que é muito utilizado, se a gente pudesse dizer, em pleno século XXI, ainda se utilizam termos assim para defender maus líderes, para defender as más autoridades, tanto políticas, mas principalmente religiosas. As pessoas dizem toda autoridade é instituída por Deus, então nós não podemos tocar nas autoridades, não podemos ir de contra as autoridades, reclamar de contra as autoridades. Mas será que é realmente assim? O próprio rei Davi, ele não cria dessa maneira, ele não agia dessa maneira. Ele enfrentou diversos reis, ele venceu diversos reis, mesmo sabendo que aqueles reinados eram autoridades, e autoridade instituída por Deus. A forma do rei Davi crer fica muito explícita quando ele guerreia contra Golias. Ele vai dizendo: você vem contra mim com lança e escudo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou provoca ele dizendo: quem é esse incircunciso filisteu? Ele coloca uma questão da religiosidade, da sua crença, da sua fé, do seu Deus. Porque ele diz: aquele lá é um filisteu incircunciso e nós somos o povo de Deus. Então nós podemos tudo e ele não pode nada. Por isso nós o enfrentamos, porque ele blasfema contra o nosso Deus. Então Davi encarava outros reis, outros reinos, outras autoridades, porque não via nelas essa relação com Deus. Eles não eram um povo ungido, assim como ele era. Com certeza ele respeitava a unção do seu rei, porque era um rei de Israel. Em sua jornada, Davi enfrenta outras pessoas de sua casa, como seu filho Absalão. Dessa vez ele também não quer matar o seu filho, não quer a morte do seu filho, obviamente, mas ali ele não tem a questão da unção para ele dizer: olha, não toqueis no ungido do Senhor. Ele dizia para não tocar em Absalão porque era seu filho. Isso me faz pensar que, ao estender a espada para o rei Saul, ele lembrava ali da relação íntima, fraternal, até de paternidade, que tinha com Saul na sua melhor época de relacionamento com ele. E recuar a espada contra Saul nos momentos em que ele poderia realmente matá-lo não o impediu de ter uma milícia de soldados que lutasse contra o reino de Saul. Ainda que por autodefesa, ele estava sendo perseguido, ele precisava revidar, se proteger e proteger também os seus, aqueles que andavam com ele. A revolta contra os maus líderes, a revolta contra os líderes pecaminosos, a revolta contra aqueles que são autoritários,
quer em governos ou quer em religião, você está lutando pela justiça, você está fazendo um bem. Quanto mais o rei Davi, que era ungido pelo profeta, exatamente para ser o sucessor do rei. E por parecer uma atitude nobre, vinda do rei Davi, um exemplo, o homem segundo o coração de Deus, muitos líderes manipuladores, abusivos, querem atrair para si essa proteção para que impeçam de criticá-lo, impeçam de chegar até ele qualquer crítica, qualquer manifestação contrária. E membros de igreja, até bem intencionados, podem usar dessa fala para não se protegerem e não proteger o injustiçado. Uma das grandes virtudes da fé cristã é a autoproteção e a proteção do inocente. Essa compreensão errada, ela pode tirar essa defesa do inocente, essa sede, essa fome por justiça. A reverência que Davi prestava a Saul e o recuar da espada, lembrando, não impedia toda a milícia de soldados que ele liderava contra o rei Saul. Ela o impedia de matar esse rei, que, lembrando, era seu sogro, pai de seu amigo, alguém que ele tinha grande convívio. Da mesma forma, ele não quis isso para o seu filho Absalão, mesmo não sendo um ungido. Isso Davi fazia em relação a um rei, mas os líderes religiosos ou mesmo governantes mal intencionados vão querer essa proteção para si, algo que era atribuído a um rei, não a um líder religioso, mas eles vão querer ser considerados como um rei, querer essa proteção do ungido do Senhor para si. É claro, esse tipo de pastor manipulador, esse tipo de líder religioso que oprime os seus liderados, eles são os chamados lobos nas escrituras. Mas olha que interessante, os profetas palacianos, aqueles que estavam sempre ali com livre acesso à sala do trono, eles não se bloqueavam com essa fala de não toqueis no ungido do Senhor. Eles não estavam ali para matar o rei, mas muitas das vezes eles profetizavam contra o rei e profetizavam até a morte do rei, como fez Isaías, profetizando a morte do rei Ezequias, ou como Natã, exortando o próprio rei Davi, quando Davi adulterou com Betseba, que levou à morte do seu marido, o profeta Natã foi lá e exortou fortemente o rei Davi. As escrituras estão recheadas de líderes governamentais, como foi o caso de Saul, que ele não era um líder religioso, e mesmo líderes religiosos sendo exortados, sendo repreendidos severamente, em especial pelos profetas. João Batista gritava raça de víboras aos governantes da época, às autoridades instituídas. E o próprio Senhor Jesus exortava os líderes religiosos da época, dizendo hipócritas. Hoje o título fariseu, ele é algo pejorativo. Tamanha exortação que o Senhor Jesus fez nos evangelhos em relação a essa classe religiosa, a classe dos sacerdotes, os líderes da época. Jesus dizia que esses líderes religiosos não entravam no reino de Deus e também impediam que as outras pessoas entrassem, com seus maus ensinos, com o seu rigor, com os fardos muito pesados que atavam sobre a vida do povo. O respeito às autoridades e orar pelas autoridades não nos exime de exortá-los, de nos levantarmos contra a injustiça e a iniquidade. Respeitar as autoridades não é um convite a uma servidão cega. Esse pensamento da servidão cega às autoridades, não toqueis no ungido, ou a autoridade instituída não pode ser tocada, ela diria que João Batista não poderia exortar os governantes, que o Senhor Jesus não poderia exortar os líderes religiosos, ou que os profetas não poderiam entrar na sala do rei e exortar os reis. A verdade é que ninguém está isento de ser exortado, de ser repreendido ou mesmo destituído de um cargo, caso esteja utilizando para uso próprio, para lucro, para o fim que não é pelo qual ele foi instituído, foi eleito ou foi ungido para exercê-lo. Então, se utilizar desse recurso de não toqueis no ungido do Senhor, é algo que um líder abusivo vai fazer. Imagina se Saul, na época, ele soubesse, ele conhecesse esse jargão, ele conhecesse essa frase proferida pelo rei Davi, ele mesmo se utilizaria nas guerras, ele mesmo se utilizaria quando um inimigo viesse contra ele. Ele diria, não toqueis no ungido do Senhor,
Ou ele lutaria contra Davi, sabendo que Davi não gostaria de lutar contra ele, não gostaria de feri-lo. Ele iria ferir Davi, como já tentou diversas vezes, jogando a lança nele, e diria: mas contra mim você não toca, mas eu te machuco. Isso me faz lembrar do meu filho brincando de pique-pega. Ele, quando estava cansado e o amigo quase pegando ele dizia: tempo, tempo. Ou então ele dizia assim: licença, tempo, tempo. Pedia tempo. E eu até vendo ele brincando, eu dizia assim: não, Arthur, não tem isso não, vai correr. Deixa o amigo te pegar se for o caso, né? Um cristão de verdade, ele rejeita a injustiça e ele luta pelos pequeninos, pelo órfão, pela viúva, pelos injustiçados. O Senhor ama a justiça e odeia a iniquidade. Deus te abençoe.